Fala galera, boa noite, tudo bem? Ó, que prazer, é um prazer quase sexual estar aqui com vocês hoje. Eu vou esperar a galera ir entrando e fala pra mim, por favor, se tá tudo bem com a minha imagem e com o meu som, tá? Faz um joinha aí para eu saber se vocês estão me vendo bem e se vocês estão me ouvindo bem. Estão me vendo bem? Tá vendo bem? Tá ouvindo bem? Joinha, joinha, tá me vendo bem? Estão ouvindo bem? Só para eu saber como é que estão as coisas. Estão, né? Estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Então vamos lá, que hoje o bicho vai pegar. Já tá... Fala, Fabião, meu grande parceiro, tudo ok? Nossa, hoje vai ter bastante gente aqui. Eu acredito, porque a live de hoje, ela é um prazer quase sexual fazer essa live de hoje. É uma live inédita. Eu já vinha pedindo há muito tempo essa live, né? Mas a gente sabe que a agenda dele é muito lotada, ele tem muitos compromissos e a gente sabe que é difícil para ele separar um tempinho para estar aqui com a gente, né? E hoje, gente, hoje é um dia muito especial, porque eu vou falar de um tema muito importante, né? Na verdade, ele vai falar de um tema muito importante, que é a visitação médica. E o meu convidado de hoje, assim, é um cara que eu amo de paixão, ele é meu irmão, meu parceiro, ele é muito empreendedor, dono de uma das maiores consultorias do mercado magistral, né? E ele é também dono de um dos maiores eventos de gestão do mercado magistral, que é o Five, no qual eu não perdi nenhuma edição sequer, eu participei de todas as edições do Five, e a proposta do Five que é sempre superar as expectativas de quem está lá, realmente de encantar, ela vem todo ano se mantendo e você chega lá, você fica maravilhado com tudo que ele faz lá. Então, não vamos falar nada mais, nada menos que ele, o cara. Ele é parceiro, irmão, trabalhou comigo muitos anos do meu lado. E é meu irmão fora da empresa também, que é o grande Wagner Ferrarese. Cara, eu não acredito que ele aceitou, viu? Só eu sei como eu tentei fazer essa live e ele falava não, só eu sei, por causa da agenda dele. Agora eu vou chamar ele aqui, quer ver? Deixa eu chamar ele. Deixa eu achar, cadê? Wagner, pede pra sua... Achei! Já convidei o Wagner. Caraca, sério, hoje eu não vou dormir. Hoje eu não vou dormir, eu juro que eu não vou dormir. Ô, Neto, depois eu mando entregar cerveja, tá? Depois de toda essa apresentação, essa sua encenação. O Neto é muito vendedor, né, cara? Ele é bom de discurso demais, cara. Nossa senhora, até isso você vende, cara. Cara, Wagner, você tá bonito, cara. Olha. Fiz até a barba, ó. Ó. Então, cortou o cabelo, parece também. Tá, fiz a barba, cortei o cabelo. Mas sabe o que é? Que eu costumo fazer live para 2, 3 pessoas. Daí, puta, o Neto vai fazer com você. O Neto é 300, 400 pessoas, cara. O Neto é muito influência digital. Parece. É uma influência digital. Ele, a Jussara, o Fabião. Eu já vi que o Fábio tá por aí também. O Fábio, cara, o Fábio é sócio da Azul e ele colocou assim, ele já tá rico. É por isso que eu não parei de trabalhar ainda. O Fabião consegue fazer live porque ele já parou de trabalhar, já tá rico. Eu, coitado. Pessoal, tudo bem, Netão? Agora vamos lá. Pessoal, a live de hoje é muito importante. Ó, eu tô no interior, tô bem no interior de São Paulo, então se der uma quebrada aí na internet, peço desculpas, porque aqui a conexão não é tão boa quanto Campinas, tá? E aí é o seguinte, agora eu queria pedir para todo mundo que tá assistindo a gente, todo mundo, para clicar no aviãozinho e convidar pelo menos mais 10 pessoas. Então todo mundo vai lá, chama o visitador, chama os amigos proprietários de farmácia, para eu não decepcionar o Wagner, né, gente? Pô, só eu sei quanto tempo eu esperei para fazer essa live, só eu sei quanto eu pedi. Falei, pô, Wagner, vamos lá. E a agenda dele é lotada, porque o cara é um monstro, trabalha pra caramba todo dia. Então, assim, eu queria de coração que todo mundo aí clicasse no aviãozinho e chamasse pelo menos 10 pessoas para não decepcionar o Vagnão. Vambora! Viu? Fala, Andréia, minha grande amiga, tô em Restinga eu tô. Tava fazendo distanciamento digital, por isso. Tinha muito conteúdo digital, por isso que eu não tava fazendo live. Não é distanciamento social, é distanciamento digital. Era muito conteúdo. Ô, Vagnão, e tudo bem? Como é que estão as coisas aí durante a pandemia? Tranquilo? Cara, tá muito legal, óbvio. Tá legal dentro das possibilidades, né? Com todo respeito à situação de saúde e tal, de pessoas que acabaram sofrendo e perdendo. Nós temos conhecidos, né? Você sabe disso,
da Tex, Sim. que acabou falecendo, ele, a mãe, enfim, mas de modo geral, falando em negócios, porque a gente também não está aqui para ficar lamentando, para ficar sangrando notícia, né? Mas falando em negócios, o mercado tá bem interessante. Teve sim um susto inicial. Oi? Wagner, você Oi? não está nítido para mim. Você está no 4G ou você está no Wi-Fi? Eu tô no não sei, Wi-Fi. para mim, Pessoal, vocês estão conseguindo ver o Não, Wagner bem? alguém colocou aqui também, a Marilene colocou, a imagem do Wagner não está nítida. O que será que é, hein? Não, tudo bem. Você viu? Só de ouvir sua voz já é um prazer. Não, mas... Porque para mim tá parecendo limpa, Neto, mas eu não sei se pode ser do sinal de internet, sei lá. A imagem do Wagner está desfocada. Você pensou que eu ia aparecer aqui tudo relaxado. Para mim também. Não, tudo bem. Vamos... filtro. É o filtro dele. O áudio... Viu, ô Wagner? Ó, a imagem... Agora ele sumiu de vez. Bom, cadê? Aí, eu tô aqui, tô te ouvindo. Viu? Tá, tranquilo. Mesmo que a imagem não estiver boa, o seu áudio tá bom e aí a gente acompanha pelo áudio. Ai, que estranho. Deixa eu ver se pode estar sujo aqui alguma porcariazinha na câmera do celular. Não, aqui. Eu acho que é o sinal da internet conexão mesmo. E pior que pra mim tá parecendo limpinho, cara. Mas enfim. Tá bom, Netão, então, o mercado assim, ele... Vamos falar o começo de março. Houve a questão do distanciamento, né? A questão da quarentena. E houve um susto, porque ninguém sabia exatamente como ia acontecer. O que nós acabamos fazendo foi tirar uns 10 dias, afastar um pouco e conversar com profissionais de outras áreas e tentar entender como que o mercado ia se desenhar e tentar fazer ações em curtíssimo prazo. Não posso nem falar em curto prazo, porque, de certa forma, antes você conseguia planejar e prever muita coisa. Agora é tudo muito incerto, com toda uma situação. Passamos março bem, a preocupação do mercado, o medo, a tensão era tão grande que todo mundo falava, não, foi bem, mas acho que foi álcool gel. Aí finalzinho de março, 3 últimos dias caiu, primeira quinzena de abril ficou meio suspeito, depois abril de novo, não, mas agora eu acho que é porque foi a cloroquina, e depois foi porque... E o mercado não custava acreditar. Ivermectina. E custava acreditar que estava passando tudo bem dentro de todas as circunstâncias, mas assim... para a farmácia em si, para o nosso mercado, gente, a gente presta consultoria de abertura de farmácia também, e vocês não têm ideia o que teve de gente de outros setores que procuraram para abrir farmácia de manipulação. Obviamente que nem, sei lá, 80%, 90% não vai chegar a concretizar, mas uma das estratégias de negócio dos empresários hoje vai ser ter um negócio dentro de serviço essencial, seja posto de gasolina, seja restaurante. Alguma coisa eles estão procurando, porque realmente teve gente que ficou 5 meses, 4 meses sem poder executar qualquer tipo de trabalho. Junho foi um mês bom e julho foi sensacional para muito cliente. Eu tive cliente batendo recorde, assim, recorde histórico foram vários. E tiveram alguns que triplicaram o faturamento e faturamento de acima de 3 dígitos, beirando 4 dígitos. Então, é um cenário bem positivo no meu ponto de vista, mediante a tudo que vem acontecendo. Acho que tem alguns fatores que levaram a isso. Acho que tinha um gargalo de consultas que estavam presas ali. Eu acho que tem uma preocupação maior com os produtos, com a questão de saúde. Acho que os produtos que acabaram caindo, que nós já citamos, cloroquina, a hidroxicloroquina, ivermectina, o álcool gel, fizeram a farmácia ficar um pouco mais conhecida. E um outro fator é que, como as pessoas não estavam saindo de casa, eu, por exemplo, eu estava gastando muito menos, eu não gastava Eu acho que as companhias aéreas devem estar achando que eu morri no Covid, porque eu voava muito e faz um tempo que eu não pego avião. O Fabião já está voando para todo lado de novo, mas tem várias situações que você deixou de gastar dinheiro, de circular no shopping. Você gastava, você saía lá para almoçar, você passava a comprar alguma coisa e acabou deixando um pouco para outros serviços. O nosso, graças a Deus, estava no meio. Então, é um cenário ainda muito positivo e acho que se a gente trabalhar direitinho, porque agora expandiu a carteira de clientes, seja de médico, seja de público final. Se nós conseguirmos trabalhar de forma organizada os dados, é uma coisa que eu tenho batido muito. As farmácias não dão importância para dados. As empresas mais valiosas do mundo hoje
trabalham somente com dados, não tem ativo, não tem nada. É iFood, é Uber, é o Google, a Amazon. A Amazon ainda hoje tem muito ativo em relação à distribuição, mas a maioria dessas empresas trabalham bem dados, e farmácia negligencia isso, né? Cadastro, acho que assim, ô Vagnão, se resumiu muito bem o mercado marcial nesse momento. Eu venho acompanhando também e eu vejo isso, que muitas farmácias bateram o recorde de venda da história. De farmácia, não falo farmácia de 10 anos, farmácia de 34 anos bateu o recorde de vendas. E eu vejo muito isso, que assim, desde a primeira live que eu fiz com o Colotoni, com o Dr. Colotoni, cardiologista e médico de estilo de vida, ele falou assim, cara, a clínica está mais cheia agora. Ele falou, tem muita gente querendo se consultar, muita gente. E aí ele apontou para mim um problema, que ele falou assim, só que o problema é o seguinte, o pessoal não está mais me visitando. Então eu não sei para quem que eu prescrevo. Por quê? Porque eu não sei se está aberto ou está fechado, né? Então eu acho que assim, a gente, graças a Deus, você resumiu bem, a gente tem um serviço essencial, a farmácia realmente ficou conhecida, eu acho que abriu o leque desde da parte nutricional, a longevidade, a polivitamínico, a remédio para compulsão alimentar, a ansiedade, e aí vai. O próprio emagrecimento, né? A obesidade teve muita relação Sim. com complicação de caso. Não, e outra, quantas pessoas começaram a fazer exercício físico na pandemia? Cara, hoje o que você vê, quem mora em condomínio de prédio, condomínio de casa, o que você vê de pessoas andando de manhã, andando de bicicleta, investindo nesse setor, você falou uma coisa que é muito certa. Por exemplo, eu era um cara que eu gostava também bastante de, sei lá, ir pra bar, ter uma vida boêmia agitada, tenho. E também viajava bastante, né? E tudo isso acabou. Então, o que acontece? Esse dinheiro, ele foi realocado. Você realocou, então, por exemplo, eu realoquei hoje, eu fico brincando, né? Que assim, que eu não pego mais o Covid, porque o Luiz, eu tive contato com muitas pessoas que teve Covid por causa do trabalho, e o Luiz, lá no começo, prescreveu uma fórmula para mim, e, cara, eu vou te falar, a fórmula é cara. Ele prescreveu uma fórmula lá, eu gastei acho que 200 e poucos, eu investi 200 e poucos reais numa fórmula que é para tomar todos os meses. Só que eu comprei para mim, para a Lalave, para o João e para a Duda. Então a gente está falando de 800 reais por mês. E durante a pandemia inteira, eu estou investindo 800 reais. Não vou falar gastar, né? Porque ninguém pegou Covid em casa. Mas eu estou investindo 800 reais numa fórmula que é uma fórmula para imunidade. Sim. Que é uma coisa que eu não usava antes. Isso eu não usava. O quanto custaria se você tivesse com receio? É muito mais caro. O caro é muito relativo. O caro que não dá resultado é R$2. O barato que dá resultado é R$1.000. Então, sim, assim, essa situação do movimento do mercado, não somente para a farmácia, mas os distribuidores que eu conversei também, cara, é uma delícia de ouvir, porque todos eles que eu tive contato, eu acabo mantendo contato com o distribuidor também, e eles falam para mim, nossa, foi um mês muito bom, e aquela empolgação, aquela animação, em meio a toda essa situação maluca, tem cliente nosso que está assistindo e eles podem me desmentir, não vão me desmentir porque é uma realidade, mas eu sempre coloco, quando eu percebo que o mês está aquecido, a gente coloca algumas metas assim, ó, se você bater o recorde histórico da sua farmácia, tem pizzada para a empresa por conta da Farmaplus. Então, obviamente que eu não pago isso todo mês, mas assim, a gente faz alguns desafios, por quê? Sangra demais a notícia. Eu vi uma apresentação uma vez do Bill Gates, acho que foi quem citou essa apresentação, na verdade, acho que foi o Murilo Gun. E uma das coisas que acontecia lá era ele estava fazendo um estudo de como que a mídia retratava muito o terror, o medo, etc. e tal. E eles fizeram um levantamento dos dois principais jornais dos Estados Unidos, acho que de Nova York, dos Estados Unidos não, de Nova York, que possivelmente é os dois maiores do país também, e 70% das notícias falavam sobre terrorismo. 70% do que era publicado falava sobre terrorismo. Embora o terrorismo era a 11ª causa de morte. Câncer era maior, segunda era hipertensão, terceira não sei das quantas. Então existe, obviamente, uma conduta que leva, não estou, pelo amor de Deus, não, como eu disse, nós temos conhecidos, pessoal que trabalhava com a gente que acabou perdendo a vida, infelizmente, com 31 anos. Não estou menosprezando a pandemia. Só que a forma com que a gente começa a encarar toda a situação, a forma com que a gente começa a procurar outras situações
buscando alternativas, fez com que as pessoas começassem a falar, puta, eu acho que vale a pena eu investir na minha vida. Vale a pena eu estar um pouco mais seguro, ainda que seja só para o inconsciente, embora a gente saiba que na prática isso vai dar resultado. E a atividade física que você citou muito bem, ela virou uma habilidade, uma fuga, desculpa, uma habilidade não, mas uma fuga para ansiedade. Porque de repente você não pode mais sair de casa, se você sai você é xingado. Tem uma mulher no condomínio da minha mãe que ela brincou, gente, precisa ter um pouquinho mais de compaixão que eu tô com medo de levar o lixo. Porque ela falou que ela descia para levar o lixo e a galera gritava da varanda. Minha mãe mora no prédio. Vai para casa, que não sei o quê. Então ela falou, gente, só tô levando lixo. Então, quando as pessoas começaram a praticar, o ser humano ele tende a conviver em comunidades. Eu assisti, estou fazendo uma mentoria com o Walter Longo e ele deu uma aula semana passada, quarta-feira, sobre viés cognitivo. Então, os vieses da nossa cabeça para fazer tomar algumas decisões. E uma delas, obviamente, que é o influência da sociedade, da comunidade e tal. Imagine que eu estou sem fazer atividade física, eu vou caminhar lá embaixo. Eu dou uma volta, eu tô ofegante, eu vejo a galera no pique, eu falo, puta, eu preciso de alguma coisa. Aí você vai para o nutricionista, vai para o médico, não sei o que, e vai para lá na farmácia. Então, o estímulo de tudo isso tem até a ver com a questão da visitação, que a gente vai bater um papo um pouco mais aprofundado, mas uma coisa que eu tenho trabalhado muito, né, então, tenho feito alguns trabalhos, algumas palestras em relação à centralidade no cliente, que está muito na moda, que o Bezos falou tantas vezes da Amazon, enfim, de certa forma está até batido, mas eu fico tentando encontrar algumas soluções. E eu, como profissional de marketing, você como de comunicação, sempre viu a gente falando que precisa desenvolver um produto, e daí você cria os canais de comunicação, vê como vai atingir, ou seja, eu lancei o produto, sento na frente da televisão, pago para a Globo faz a propaganda e fica martelando, custo por 1.000 até vender. Hoje, não é mais o produto que vai até o cliente, é o cliente que vai até o produto. Para pensar nisso. Você tem o Uber, que tem um táxi. O táxi já existia. Só que hoje, pelo celular, você leva o cliente até o táxi, não traz o táxi até ele. Ele descobre onde está o produto que ele quer consumir. O iFood é a mesma coisa. Você abre o iFood, você tem lá uma infinidade de opções para você se alimentar. Então, começou a inverter. Estimular a visita médica, estimular as pessoas a procurarem o prescritor. De certa forma, você está fazendo com que o cliente vá no prescritor, o prescritor vai ter que direcionar para alguma farmácia. Então, você está fazendo o caminho inverso. Você não vai ficar forçando para vender. O cliente vai atrás do produto. Desculpa, eu te cortei, assim, Netão. O que você falou foi brilhantemente, porque assim, cada vez mais a gente vê a importância do cadastro, né? Porque você para pensar, igual você falou, tipo assim, ó, você tem lá Peixe Urbano, Groupon, que tinha um sistema de trabalho que ele oferecia desconto para você ir comer no lugar. O iFood, ele não oferece desconto. É o mesmo cardápio do restaurante e ele ainda te cobra taxa para trazer a comodidade até você. E você vê o quanto que o iFood cresceu comparado a todo o restante, né? Então, essa comodidade, esse trazer, esse cadastro quente é o que vale muito hoje. A gente vem falando muito isso faz muito tempo, né? Que a gente fala assim, pô, se você pega uma farmácia de população e você pega lá, dos últimos 6 meses, as pessoas que compraram da sua farmácia, você vai ver lá um monte de gente que comprou uma vez e não voltou. E por que essa pessoa não voltou a comprar? Porque você não alimentou ela com informação. Você não gerou conteúdo. Antigamente, foi o que você falou. Eu queria comprar, por exemplo, um telefone. Você entrava numa loja, tinha um atendente lá da Nokia, tinha um atendente lá da Motorola, eles influenciavam da Samsung, influenciavam você a comprar. Hoje em dia, não. Você quer um iPhone, porque você é um fã da Apple, o cara pode fazer o que for. Ele pode mostrar milhões de tecnologias. Você, não, cara, eu quero o iPhone 11. Tem gente que vai viajar, então, assim, né? Vai viajar para comprar. Vai ter um lançamento, o programa viagem só para entrar na fila e comprar. Então isso realmente, isso vem valendo cada vez mais, né? E o que você falou foi brilhante. A gente fala muito de visitação médica, né, Vagnão? E aí, o que eu vejo? Como a gente trabalha com consultoria, eu vejo muita farmácia assim. A farmácia, isso já mostrou o panorama setorial da Farmag, a gente conversa muito com a farmácia, ela tem o desejo de visitar. Ela quer visitar, porque ela sabe que as farmácias que visitam e são bem-sucedidas cresceram muito. Fizeram, 10 vezes mais do que eram, né? Só que aí o que acontece? Para visitar, o que eu sinto? Se a farmácia quer visitar, ela vai lá e compra consultoria. Só que não é fácil visitar.
Não é. Perfeito. E aí, porque aí ele começa a esbarrar nos problemas do dia a dia, na agenda, no como vai visitar. E aí, depois de 4, 5, 6 meses, ele brocha e ele, mais uma vez, desistiu do sonho. E aí, depois ele faz isso de novo, ele fica nesse correndo atrás do rabo, tentando e não conseguindo, tentando e não conseguindo. E aí eu te pergunto, você acha realmente que é tão difícil visitar assim? Eu acho que a visita ela é muito complexa, mas ela é fichinha perto de fazer um filme com um ativo, em fazer um comprimido oroexpressivo. O farmacêutico faz coisa muito mais complexa, a farmácia faz coisa muito mais complexa do que fazer visita. Só que a visita assusta muito mais do que qualquer outra coisa. E daí acho que tem alguns detalhes, né? Eu compartilhei, acho que no sábado ou ontem, não vou lembrar exatamente, um post do Bruno Nardon da Gestão 4.0. E ele colocava a diferença da intensidade com a continuidade. E eu acho que visita cabe muito isso. A intensidade é você correr uma maratona. A continuidade é você correr 30 minutos por dia durante 10 anos na sua vida ou todos os dias da sua vida. Intensidade é você escrever um livro em 30 dias. Continuidade é você escrever na sua rede social e gerar conteúdo durante 10 anos seguidos, todo dia você escrever alguma coisa. A visita ela tem que ser muito mais vista como continuidade do que como intensidade. Porque o que acontece? Eu vou lá, faço um curso lá na Consulfarma, converso com 2, 3, eles falam, cresci pra caramba, nossa, estou fazendo visita médica. Daí eu me empolgo, encho de vontade e falo assim, agora eu vou fazer visita. Aí ele compra, ele volta para a farmácia com o material da visitação, com uma assessoria de visitação e fala, vou pegar, nossa, aquele cara lá prescreve bastante pro neto. Eu vou lá. Gente, eu tenho batido nas últimas, sei lá, últimas 5, 6 bate-papos ou aula online que eu fiz, eu sempre bato na mesma tecla. A gente está buscando muita alternativa no terreno do vizinho. E isso é vamos dizer assim, um hábito do brasileiro. Não é que você não pode, o termo que está muito na moda, hackear ou usar como player, etc e tal. Tudo isso não é crime nenhum. Mas, gente, não adianta eu ir no melhor médico da minha cidade, não adianta eu ir conversar com o melhor médico que tem na minha região, se ele tem alguns ativos ou um perfil de prescrição que eu não estou preparado para atender. Daí eu falo, mas o Neto está visitando ele, está fazendo dinheiro. Mas quanto tempo o Neto está visitando ele para conseguir trazer esse receituário? Quanto já foi investido em treinamento, em equipamento, em desenvolvimento de equipe? Ah, Wagner, então não vou começar nunca. Não, gente. Hoje você aprende executando. Antes você aprendia para executar. Hoje essa live aqui, se tivesse um tutorial de como fazer e você nunca fizer a live, você não vai aprender. O Zoom. Ah, não, mandaram 500 coisas. Aqui é pai, mãe. Ah, você vai no curso lá de como trocar fralda. Você aprende a hora que o seu filho faz o cocô lá na fralda, você tem que trocar, não é o curso que ensina. Então, ele vai buscar teoria, mas se não praticar, não vai ter resultado. Agora, essa questão de olhar no vizinho, né? Eu assisti uma palestra outro dia do Carlos Ferreirinha que ele fala de mercado de luxo, né? Talvez o principal consultor de mercado de luxo. Assisti porque ele estava falando sobre posicionamento de marca. E eu achei uma analogia muito interessante, muito inteligente que ele fez, que ele falou assim, o brasileiro tem uma péssima mania de tentar importar estratégias americanas. E ele usou o Black Friday. Ele falou, cara, Black Friday, beleza, lindo, bonito, tal. Só que quando você olha os números no Black Friday, ele falou, não sou contra. Só que olha a estratégia. No Brasil, você olha todo ano aumentando o número de vendas, o valor em vendas no Black Friday e caindo no Natal. Porque o brasileiro, como já se planeja, vamos deixar para comprar tudo no Black Friday. E a gente vai se planejando. Nos Estados Unidos, eles também vendem. Só que os Estados Unidos, o Black Friday no Dia de Ação de Graças, que equivale ao Natal norte-americano. Por que foi criado o Black Friday lá? Foi criado para que eles limpassem todo o estoque, colocassem um mostruário novo e tivesse tudo bom para começar um ano novo com produtos novos e desovasse tudo que está parado. Ah, Wagner, mas e eles não têm o Natal? Eles têm. A diferença é que o norte-americano, ele compra o produto de final de ano no Dia de Ação de Graças, que é Black Friday, que é quando eles se reúnem com a família. E no Natal eles vendem para quem? Vende para turista. Aí o Brasil vai lá e fala, pô, Black Friday lá dos Estados Unidos importa. Aí começou a aumentar Black Friday e o varejo vê todo ano cair as vendas. Então, assim, gente, não é que você não pode
hackear ou tirar uma ideia. Mas se você não entender o que é o seu negócio, o que é o seu ponto forte, o que vai ser vantajoso para você, que é o que você falou de desconto. Se virar todo mundo dando desconto, será que compensa dar desconto? Será que vale a pena pelo número de formas? Você falou uma coisa muito sábia, que a gente não controla o cliente que está comprando há 6 meses. Eu vejo todo mundo que está aqui tem uma pulga atrás da orelha com o número de rejeitado. Fala assim, eu tenho 30% de rejeitado. Eu desafio alguém falar para mim assim, quantos por cento de clientes que compravam nos últimos 12 meses e faz 3 meses que não compram na farmácia? Ou seja, cliente que era fiel, que era ativo e agora está inativo. A gente não tem esse dado. Então entenda que assim, os dados podem trazer algumas informações estratégicas muito maiores do que o número está mostrando ali mais superficial. Então tem lá os KPIs, né, os indicadores, seja lá como cada um falar, mas dá para ter o primário, mas você tem que se aprofundar um pouco mais. E quando eu começo a olhar um pouco mais para fora do que para dentro, eu vou fazer a visita, faço uma visita dos... Ah, não, mas ele já está fidelizado com a outra farmácia. E começo a perder o tesão. Agora, Wagner, qual que é a importância da visita? Para mim, você sabe que eu defendo isso, curso online que eu gravei, curso presencial que eu falo, vou abrir uma farmácia, a primeira pessoa que eu contrataria seria um propagandista. Eu posso ter a melhor estrutura, o melhor farmacêutico, a melhor matéria-prima, o melhor equipamento. Se não cair uma receita, não valeu de nada. Então eu preciso fazer a visita dar certo. A verdade é essa, não tem... Uma coisa que você falou que é a pura verdade, eu vejo isso acontecer na prática. É assim, a farmácia, ela quer fazer a visita. Aí o que ela faz? Ela vai lá e ela se prepara, né, psicologicamente, vou preparar para começar. E aí, para onde ela vai visitar, Wagner? Ela vai visitar aonde ela acredita que ela vai conseguir colher frutos mais rápido. E ela começa a ir aonde? No dermato, no nutricionista, que já são classes visitadas, que já são muito visitadas por todas as farmácias. E que a grande maioria dos médicos aí tem uma fidelidade com uma farmácia ou outra que já está ali, ó, há muitos anos batendo na tecla. E aí o que acontece? Aí você vai começar a fazer o quê? Você não expande o mercado, você fica dividindo o receituário, às vezes não consegue nem dividir o receituário, por quê? Porque o médico já é fidelizado, e nisso faz virar uma bola de neve, tipo assim, pô, eu visito e não tenho retorno. Eu falo muito isso, que a farmácia, ela tem que conquistar o seu próprio mercado, o seu share, né? E aí a gente vem trabalhando muito com as farmácias que são menores comparado aí às grandes farmácias que visitam há 10 anos, por exemplo, para que elas comecem a se desafiar e visitar os grandes prescritores que hoje estão meio que esquecidos pela farmácia. Que é assim, por exemplo, pô, existem especialidades que dependem de associação. Existem especialidades que precisam de forma farmacêutica diferenciada. Um geriatra, um uro, um gineco, um ortopedista, né, para controle da dor, que a farmácia pode contribuir muito. Psiquiatria, sabe? Tipo, pediatria, neuro, sabe? Então, reumato. Então, assim, é muita especialidade que você pode trabalhar e criar o seu próprio negócio sem focar direto no nutrólogo, na nutricionista e no dermato. Esquece um pouco isso. Começa a trabalhar aqueles prescritores que vão favorecer o seu negócio também. Por quê? Você assim, você quer entrar no trem e sentar na janelinha, não vai rolar. Então, monta o seu negócio, estrutura o seu negócio, começa uma escada, a gente sobe degrau por degrau. Começa degrau por degrau até você chegar no topo. E aí, quando você chegar no topo, aí sim você vai estar preparado para conquistar alguns médicos aí, ou até formar os seus médicos desde a residência. Eu conheço farmácia que faz trabalho desde a residência no prescritor. Sim. A indústria faz muito isso, né? Quando o cara começa a atender, quando eu era da indústria, eu visitava muito residente quando eu era da indústria. Quando o cara começa a atender, ele já é seu parceiro, ele já tem sua marca fixada, né? Então, eu acho que o desafio desse negócio é você começar a ter o quê? A cabeça de montar a sua própria carteira e não ficar na carteira do outro, né? Pessoal, porque eu sempre vejo isso, mas como que eu faço, né? Tem uma pergunta aqui, ó, como que eu faço para como levar esse médico mesmo prescrevendo para outra? Cara, é isso que eu tô falando, você tá querendo dividir receituário.
né? O Fábio faz uma brincadeira que ele fala assim, por exemplo, lá o Brad Pitt. O Brad Pitt era casado com a Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston foi considerada a mulher mais bonita do mundo. Por que ele trocou a Jennifer Aniston pela Angelina Jolie? Porque ele viu nela algumas coisas que a Jennifer Aniston não tinha. Então, se você quer entrar nessa briga, você vai ter que oferecer para esse prescritor algumas coisas que ele não vê na outra farmácia. Confiança, qualidade, credibilidade, consistência na visitação, inovação e outros fatores. Mas eu não acho que esse é o primeiro trabalho. Eu acho que, assim, começa o seu trabalho em cima de outras classes que vão te favorecer e que vai fazer você ganhar habilidade de começar um trabalho estruturado. Né, Wagner? Você não olha acha? só, tem um comentário da Camila aqui que ela colocou assim, que bacana ouvir, falar isso. Visito há 5 anos. Hoje estou colhendo frutos que eu plantei há 5 a 4 anos atrás. Embaixo a Simone, que já é uma potência em relação à visitação em São Paulo, na capital paulista, na selva de negócio, 28 anos visitando. Se você pegar a Simone hoje e perguntar para ela está aqui provavelmente ainda online, é difícil fazer visita? Tem dia que é. Então, assim, tudo que for muito fácil, todo mundo vai fazer, todo mundo vai conseguir fazer de uma forma, e daí vai perder o valor. Essa questão da proposta de valor, eu estou fazendo uma mentoria de vendas também. Eu tenho aproveitado muito para estudar, né, com algumas pessoas que eu acabo seguindo mais esse tempo. E uma delas é a mentoria de vendas. A Andréia também está participando, o Luizinho. E tem 2 coisas ali que chamam muito atenção. Uma é a matriz de atratividade, que eu já vou falar um pouquinho mais aprofundado do que seria a matriz de atratividade que eles explicaram lá, e a gente acabou transformando ela para o mercado. E um outro ponto que chama muito atenção é que, assim, a forma com que essa questão da consistência ou da intensidade, o primeiro ponto, a gente vai falar com a farmácia e falar assim, você faz visita? Faço. Quem está fazendo? Eu mesmo, quando dá tempo. Gente, quando dá tempo não existe para proprietário de farmácia de manipulação. Isso é uma mentira, Não, isso é... E assim, não vai dar tempo. Aí é pior, porque você aparece e fica 3 meses. Então, assim, ou você fala, eu vou visitar 5 médicos somente, que ninguém quer visitar, que ninguém está dando atenção, mas eu vou fazer esses 5 uma vez por semana. Antes de ir para a farmácia, 8 horas eu vou para a rua e faço uma visita e volto. Não precisa fazer 10, Wagner, mas o pessoal faz 10, 15. Faz uma. Amanhã você faz Wagner, 2. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Quem está assistindo a gente que teve a história da farmácia mudado pela visitação médica, conta pra gente, por favor, aí, de 3, 4 linhas, o que representou a visitação médica dentro da farmácia. Vamos ver, falar com o público aí, pra gente entender as pessoas que fazem visitação, qual a importância da visitação dentro do próprio negócio. Porque eu vi o Henrique colocando assim, enquanto não comecei a visitar, minha manipulação não crescia. Então, quem visita... Ó, o Henricão tá aí. Abraço, Henricão. Então, quem visita e quem teve a história mudada aí, contribui com a gente para que outras pessoas vejam a importância desse negócio. Ó, a Andréia lá de Jales também, ó. Eu fazia visita, nunca gostei, coloquei outra pessoa para fazer, foi a melhor coisa. Eu lembro de estar na farmácia com ela, isso foi 2012, acho, 2010, a época que ela não gostava de fazer a visita. Pense no seguinte... Primeiro, essa questão da consistência, da entrega. Agora, Wagner, por quem que eu começo a fazer visita? Eu nunca fiz visita na vida. Só um parênteses, né? Tô fazendo um gancho nisso que você falou. Se a gente pensar nessa questão, né, da visitação em si, de selecionar o profissional em si, de buscar alguma coisa, muita gente fala assim, vocês falam tanto de visita, mas tem farmácia que não faz visita e tá bem. Gente... Como eu disse, o curso online, eu comecei falando disso. Eu não estou dizendo que quem não faz visita quebrou, tá? Até porque você deve conhecer, às vezes você não faz visita e está sobrevivendo. Eu estou dizendo que potencializa o negócio através da visita. Se você estiver achando que está tranquilo, agora, todos os crescimentos exponenciais, todo mundo, eu me lembro quando começou a onda de mundo digital, não sou contra o mundo digital, muito pelo contrário, você sabe que eu tenho uma empresa dentro sou sócio, participo de... O Bruno tá entrando aqui para comentar, eu só vou fazer essa pausa porque o Bruno, ele é médico, cardiologista. Eu fiz uma live com ele, sabe o que ele falou para mim? Sou louco para prescrever. Eu não sei prescrever, nenhuma farmácia me visita. Esse Bruno, doutor Bruno Cardio, que tá aqui, se for mentira, ele vai me desmentir aqui, mas ele falou exatamente isso para mim. Sou louco para prescrever e ninguém vai me visitar para me ensinar. Ele falou isso para mim ao vivo. Agora,
essa questão da farmácia crescer exponencialmente, ela precisa fazer a visita. Aí começou o mundo digital. Tem o Propag dentro da Farmaplus, você sabe que eu sou sócio do Propag também, então não é que eu não acredito. Mas uma vez eu ouvi assim, logo o mundo digital, a rede social vai substituir a visita. Gente, esquece. Uma coisa não substitui a outra, ela complementa. É a mesma coisa que falar que a loja virtual, o Rony Mesler da Reserva, ele fala muito isso. O e-commerce, ele não substitui a loja física, ele complementa e vice-versa. Então são situações complementares. Ponto 2. Como que eu vou trazer ele para o meu mercado? A gente fala muito isso, eu, você, Fábio, todos os consultores, todos os palestrantes que falam de atendimento, quando surge o assunto, mas eu estou tendo muito rejeitado. O que é a palavra padrão? Precisa vender valor. Beleza, o que é vender valor? O valor é aquilo que o dinheiro não compra. Então é o que você falou, confiança, segurança, ética, etc. e tal, várias situações. Isso você vai dentro de uma proposta de valor. O que é o grande problema das farmácias? Já estão marcando visita com o Bruno aqui embaixo, né? Então, qual é o endereço que eu vou visitar? Ele já mandou o endereço aí embaixo nos comentários. O que acontece dentro o que acontece dentro da proposta de valor? A gente deixa para tentar vender valor na ponta, que é o atendente. E a verdade, a proposta de valor, ela acontece anterior a isso. Você tem lá o funilzinho tradicional da necessidade de compra, do processo de compras. Necessidade, busca de informação, avaliação das alternativas, decisão de compra e o pós-compra. A proposta de valor, ela não está na decisão de compra. Quando a pessoa vai decidir comprar, ela já avaliou toda a proposta de valor. Se ela está comparando o seu preço com o seu concorrente, quer dizer que ela já achou que a sua farmácia é igual do concorrente nas 3 etapas anteriores. E a visitação faz parte de gerar valor para a sua marca. Quando você fala para o médico, é aquele negócio que eu falo, o médico não precisa te indicar. Ele só precisa não falar mal. E ele não precisa falar mal direto. Ele não precisa falar assim, Neto, eu não quero que vá na farmácia do Neto. Agora, imagine que eu estou lá consultando com o doutor Bruno, ele vai, prescreve alguma coisa e fala, doutor, eu costumo fazer lá na farmácia do Neto, o que você acha? Ele não precisa falar mal, e simplesmente se ele fala assim, Neto? Não conheço, eu costumo fazer nessa e nessa, mas se você quiser ir lá, pode ir. A pessoa já não vai. Então, assim, a visita médica ela é papel do cara não queimar a sua farmácia no primeiro ponto. Ponto 2, você precisa dessa continuidade, dessa consistência. Agora, não adianta você achar que vai estabelecer a melhor relação, visita médica é relacionamento. Você não tem o melhor amigo da sua vida encontrando uma vez por cada 6 meses. Você precisa ter uma consistência, você precisa encontrar. Eu relaciono isso desde muito tempo, desde a época de Consulfarma, quando eu trabalhava na Consulfarma e a gente fazia os treinamentos, a questão de marketing é um namoro, é um relacionamento. Primeiro você decide o que você quer, eu quero namorar, quem você quer namorar, o que esse cara tem de necessidade, quem mais quer namorar com essa pessoa, que é o que você falou do Brad Pitt. Agora, não adianta, se eu sou um péssimo dançarino, eu pego a menina que eu quero namorar e levo ele onde está o meu concorrente que dança pra cacete. O cara vai me dar um baile, vai levar ele, vai sair dando risada da minha cara. Então, precisa ter um mínimo de autoavaliação. E, cara, não tem problema nenhum em ser... Na hora de definir estratégia, você tem que ser racional. Você não pode ser emocional. Não, mas eu vou e ele tem que saber que o meu produto é melhor. Ele não vai saber enquanto você não falar, cara. Enquanto você não falar, não adianta. É uma coisa que fica muito dentro do desejo e não da prática. Essa matriz de atratividade que eu falei, olha que coisa sensacional, né? Quando a gente estava fazendo essa consultoria de vendas, né, uma consultoria de gestão estratégica de vendas, dentre um mar de clientes, você tem o cliente que está disposto a compartilhar com você aquele mesmo tipo de serviço, aquele mesmo tipo de produto. Eu não vou atender todo tipo de farmácia, você não vai, assim como a farmácia não vai atender todo tipo de médico. O que ele propôs para a gente nessa consultoria? Foi do Sandro. Você tem lá 5 colunas, de 3 a 5 atributos que você julga que conversam com a sua marca. Então eu até coloquei, no treinamento que eu fiz, eu coloquei aqui, eu deixei até aberto aqui. Médicos que são adeptos a produtos magistrais. A hora que você vai formatar quem você vai visitar. Se ele é adepto a produto magistral, se ele atende mais de 20 pacientes por semana, se tem fórmula de alto valor agregado, se participa com frequência de eventos de atualização e se já participou de algum evento da farmácia. Esses atributos você coloca peso. Então 30%, 20%, 10%, você vai colocando situações diferentes.
E cada médico que você lista lá da sua cidade, você coloca sim ou não. De acordo com o sim ou não, ele vai dar um peso final. E, ó, eu vou até abrir aqui. É que eu não, será que se eu virar aqui a tela, vira? Vira. Pode virar que vira, vai. Ó, isso daqui é do treinamento que eu falei para você que eu gravei esses tempos, ó. Então eu tenho alguns nomes aqui de médico. Daí, ó, primeiro, adeptos a produtos magistrais, atende prescrição mais de 20 pacientes por semana, fórmula de alto valor agregado, participa com frequência e já participou de algum evento realizado. Obviamente que esses médicos, João Einstein, Thomas Edison, eu coloquei alguns nomes figurativos só para exemplificar no treinamento. Eu vou colocando, ó, esse João Einstein, ele é adepto de produto magistral, ele não atende mais de 20 pacientes por dia, não tem valor agregado, só que ele participa de eventos com frequência e já participou também de evento da farmácia. A curva dele é 80. Quando eu for começar, eu vou começar por esse cara. Então, o que é a matriz de atratividade? É simplesmente você identificar quem fala a sua língua. O avatar. Cara, é exatamente aquele cara ali. Ele tá falando, ele vai entender o que eu tô falando para ele. Ele não vai pedir para eu mudar toda a estratégia do meu negócio, não vai pedir para eu mudar tudo aquilo. Então, você tendo essas ferramentas, você fica muito mais racional na tomada de decisão. Ah, mas tem um médico que manda 500 mil. Beleza, parabéns para outra farmácia. Se você conseguir 50 primeiro, amanhã você chega nos 500, cara. Não adianta tentar partir do 0 para 1 milhão. Ô, Wagner, sabe o que eu acho mais legal? É o seguinte, quando a gente vai pegar os seus clientes, por exemplo, hoje, vamos pensar assim, sei lá, a gente tem um produto que a gente trabalha, não como concorrente, mas um agregando o outro, como a gente sempre conversa, porque desses anos nossos de amizade, que é o Five e o Empreenda. E quando você pega, por exemplo, o Five e o Empreenda, você começa a se conectar e você vê que a grande maioria dos clientes que vai no Five está no Empreenda. Está no Empreenda. Não tenho dúvida disso. Está no Empreenda, é o cara interessado. E aí a gente vê um monte de farmácia no Brasil falando assim, mas você está me comparando com ele é grande, a gente está aqui com grandes farmácias aqui, pô. Não vou citar nomes aqui, mas muita farmácia boa aqui, ó, sei lá. Tá aí, eu vou citar nome. Tá a Simone, tá a Annelise, tem um monte de gente grande aqui no grupo aqui, um monte de farmácia grande aí com a gente, né? E tem que entender que a Simone, a Annelise e outros grandes que estão aqui, que um dia foi pequenininho também. Um dia a Simone foi funcionária da farmácia. Você falou de concorrência. O Fábio é meu concorrente, né? A gente sempre brinca. O Fábio foi palestrante surpresa do Five. Ele tem cliente que eu atendo como com ele. Não, o caso da Simone que está aqui, a Simone, ela era funcionária. A Dani aqui, ó, que a Dani acabou de bater palma. A Dani era funcionária. A gente conhece esse pessoal aí, começou como eu, como você, como o Fábio também. A gente era funcionário. E do funcionário a gente... Nós éramos estagiários. Para de se promover. Você começou como estagiário. Então, e aí a gente teve a oportunidade de adquirir o negócio e dar continuidade no negócio. Então, toda árvore um dia foi semente. Agora, o que não dá é para a gente sempre olhar, quer dizer, tá, para a gente é bom porque e para eles também. A gente sempre olhar as mesmas caras, porque esses que sempre estão, a Jussara aí, ó, esses que sempre estão vão continuar crescendo, gente. Não tem o que fazer ninguém para eles. Eu fico nervoso quando a Jussara tá no coisa, porque ela é muito crítica. Depois ela vai criticar a gente, vai falar que a gente não estava num cenário legal. Então, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, né, Wagner, só para assim, esse pessoal que já virou a chave, que virou a chave para gestão, que virou a chave para visitação médica, que virou a chave, ninguém mais segura esse pessoal. Eles vão estar em todos os eventos, eles vão investir cada vez mais na visitação, eles vão investir cada vez mais na gestão. E o pior, você aí que está assistindo que não participa de nada, ou você que vai assistir essa live depois que não participa, você está anos atrasado. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que dar o primeiro passo, você tem que começar. Se você quer se espelhar numa farmácia hoje que está estruturada, você tem que começar a dar o primeiro passo. Começa assistindo uma live, começa a conversar. Todo mundo tem o telefone do Wagner, todo mundo tem meu telefone. Pô, marca um bate-papo, né? A gente não cobra nem para conversar, a gente conversa normal, então marca um bate-papo. Chama aí o pessoal que é dono de farmácia para bater um papo. Chama o Fábio, todo mundo faz um trabalho lindo de gerar conteúdo para o mercado. Agora, há necessidade de dar o primeiro passo. O que não dá para fazer é você ficar se vitimizando que, ele é grande, eu sou pequeno, sendo que você não quer ser grande. Você tem que querer ser grande, então você tem que dar o primeiro passo. E assim, e qual o preço que você está disposto a pagar?
Eu converso isso muito com amigos meus, assim, que estão voando e assim, que resolveram a vida, falar em cifra mesmo. Porque, primeira coisa assim, gente, ó, existe um mito, existe uma tendência a gente ter medo de falar que a gente trabalha para ganhar dinheiro. E a verdade é que se alguém, aqui nessa live, dos 100 pessoas que estão aqui ou que estão passando, se alguém trabalha para ficar pobre, levanta a mão aqui. Você trabalha para conquistar uma condição interessante. Se não, eu sempre falo para a farmácia, se é para fazer somente caridade, não, é porque eu faço, porque eu quero fazer o bem, então abre uma ONG, você vai ganhar nome de rua, você vai ganhar nome de praça, vai ganhar um busto na cidade, vai ser linda a sua história, vai ser contada no jornal. Então, assim, não tem problema nenhum querer ganhar dinheiro através de um trabalho direito e ético. Todo mundo... Até porque, para ajudar alguém, você precisa estar ganhando dinheiro. Você não consegue... não. A primeira ajuda que você tem como dar para as outras pessoas é quando você está bem. Porque não adianta eu querer dar o oxigênio se eu estou morrendo sem ar. Então, primeira coisa, você precisa se estruturar para que você consiga ajudar alguém. Ponto 1. Máscaras cairão sobre o seu teto. Você coloca a máscara e depois... O avião não fala isso? Primeiro coloca a sua para depois ajudar do lado? Isso é muito, muito claro. Agora, uma outra coisa, Netão, que usando até eu acho que foi um TED que eu vi, que o Simon Sinek lá ele cita que ele foi dar palestra tanto para executivos da Windows, da Microsoft, e foi dar uma palestra para executivos da Apple. E durante a palestra que ele fez na Microsoft, 70% dos executivos fizeram perguntas relacionadas à Apple. E na Apple, ninguém fez pergunta relacionada à Microsoft. Então ele fez a mesma palestra para os dois. E uma coisa que ele falou que foi muito curioso é que ele ganhou um iPad lá, não vou lembrar exatamente o nome da Windows, acho que é Zune, se eu não estiver falando besteira, mas ele falou que era um equipamento, um aparelho muito bom e que de fato ele achou inclusive melhor do que o iPad. Ele achou que era mais interessante do que o iPad. E a palestra que ele fez na Microsoft foi antes da Apple. Então quando ele pegou o táxi, quando o executivo da Apple foi buscar ele para levar até o evento, até a apresentação, ele ficou perguntando, será que eu falo, não falo? Ele falou, vou provocar para ver o que ele fala. Aí ele falou que pegou o iPad da Microsoft, ele falou, você sabe que eu tive com o pessoal lá da Microsoft, eles me presentearam com isso aqui. E mostrou pro cara. O cara falou, nossa, bonito. Aí ele falou assim, e eu preciso confessar uma coisa para você. De recurso, de velocidade de design, tá muito melhor do que o de vocês, tá muito interessante e tal. Resposta do executivo da Apple que estava levando ele. Realmente, para esse produto aí, eles são imbatíveis. Eu não consigo fazer. Na verdade, o nosso negócio está em fazer o meu produto melhor. O Steve Jobs, quando ele lançou o iPhone, ele sabia que o iPhone não tinha uma bateria boa, que a memória era baixa e tal. Mas se ele esperasse ficar perfeito, ele não teria mudado todo um mercado. Então ele lançou aquele e todas as melhorias, todo o incremento que ele tinha por produto foram sendo atualizações. Então às vezes a gente fala, não estou fazendo visita porque ainda estou procurando, é difícil arrumar um visitador, porque os médicos não sei o quê, porque eu não consigo fazer material. Pega 2 benditos de prescritores, começa a fazer o trabalho, ganha tesão pela coisa e depois você vai. O Fábio tá aí, você tá aí, eu tô aqui. Eu não comecei com a carteira de clientes que eu tenho hoje, eu não comecei com o Five. A primeira palestra que eu dei foi na Consulfarma, no Ned Tarral, que tinha 9 pessoas para um curso gratuito no meio do congresso e eu cagando de medo de subir com Flipchart. Então, assim... E a minha primeira palestra foi você que fez meus slides, você lembra disso? Eu lembro. Faltando meia hora você fazendo meus slides para mim, você lembra disso? Você foi lá no stand me apresentar os slides e falei, não, você não vai passar isso aí, né? Buscando fundo do baú. Mãozinha tudo suada assim, o vendedor confiante tremendo. Eu achei que eu ia morrer aquele dia, achei que eu ia morrer. Só que assim, eu tava com medo, mas eu fui com medo mesmo, mano. Nossa, essa Jussara. Ô, Wagner, eu fiquei a palestra inteira com sede, eu não podia beber água, porque minha mão tava assim, ó. Eu ficava com sede, eu travava aqui, o braço aqui assim, ó, para poder falar no microfone, o braço tão travado, que não tremeu o microfone. Ô, Neto, olha essa Jussara, cara, como a gente tá acabando de falar de colaboração, olha como ela é competitiva. O Wagner não para de estudar, tal. É impossível chegar no nível dele. Olha como ela é competitiva, velho. Ela tá focando, tentando disputar comigo. Você só cita livro, série, TED. Mas o TED, cara, TED é muito rico. Eu fiz quase um MBA agora, de tanto TED que eu baixei. Então, mas assim, cara, eu sou total a favor de pegar. Mas é brilhante o que você falou. Ação gera resultado.
E resultado gera motivação de você continuar. Não adianta você ficar motivado, porque motivado, oh, eu vou fazer, e não sair do lugar. O motivado sem ação, ele não faz nada. Então, a primeira coisa é ação. Depois resultado, depois motivação. Agora eu vou ficar quieto, porque faltam 10 minutos para terminar a live. Voou o tempo, uma coisa assim de louco. Eu imaginava que ia ser boa, mas não imaginava que ia ser tão boa assim. Eu vou fazer um pedido aqui, pessoal. Todo mundo aí, por favor, me ajuda com esse pedido para o Wagner aceitar uma nova live comigo, porque é difícil de aceitar. Então, todo mundo me ajuda aí. Quem quer ver o Wagner falar de novo comigo, coloca eu aí, por favor. E agora eu passo a bola para você finalizar o assunto. Bom, se vocês me perguntassem, como eu disse, primeiro profissional a contratar, eu contrataria um propagandista, pelo amor de Deus, não me entendam mal, não estou menosprezando as outras áreas, mas é que se a gente não tiver uma receita na farmácia, se a gente não tiver uma formulação, toda a competência que a equipe da farmácia não consegue funcionar para nada. É a mesma coisa assim, não, eu tenho um baita de uma pista para pose de disco voador hoje, um principal equipamento. Cara, não tem disco voador ainda, se é que vai ter, então não adianta. Primeira coisa, desenhe o que você quer. Outra coisa, acho que a Cris está por aí, um dia eu conversei com ela por telefone no começo do ano. E ela falou para mim, Wagner, eu não cheguei na meta esse mês. O que eu falei para ela? Qual que era a sua meta? Quantos por cento você queria de tal área? Eu queria tanto da frente de loja, eu queria tanto da prescrição por médico e tanto de produtos de revenda. Tá, o que você não bateu? A gente precisa começar a entender o que não deu certo, porque a maioria das vezes a gente quer bater a meta, a gente quer fazer a visita, a gente quer lançar o produto, mas tá bom, quer quando, quem e por que não tá dando certo? Não tem problema nenhum. Vi a Jussara falando muito disso em relação a como chama lá, a Brené Brown, é isso? A menina do livro lá que fala de fragilidade, vulnerabilidade. A gente tem uma mania de achar que tem que ser forte o tempo todo e não tem problema nenhum você não ser bom em alguma coisa, não tem problema nenhum você ter que aprender, você ter que botar a cara para correr atrás. Todos os negócios, todos os trabalhos que eu fiz até hoje, que eu acompanhei até hoje, a pessoa não começa bem. Olha, recebi uma mensagem agora há pouco, eu vou postar no Instagram depois, no WhatsApp. A gente tem um indicador dentro de umas planilhas que a gente coloca no cliente, que é verde, vermelho e amarelo. E é na situação do semáforo mesmo, quando está no vermelho ele está abaixo do que eu pretendo de resultado, amarelo, estou numa fase que posso melhorar, mas ainda não é o suficiente, e verde é quando está legal. Aí ela mandou para mim, ela falou, Wagner, lembra que você mandou para mim aquela planilha de lucratividade? A analogia dela é semelhante a de um semáforo mesmo? É isso, aquilo? Eu falei, exatamente isso. Ela falou, nossa, é porque no começo desse ano aqui, até o abril, a gente estava em amarelo e agora verde atrás de verde. Falei, que ótimo, quando você me perguntou, eu pensei que estava no vermelho. Ela falou, não, porque sempre a gente teve um caixa instável, a gente ficava com muito medo, e agora a gente está se sentindo seguro, que eu nem acreditava nisso. Gente, a farmácia precisa parar de deixar de acreditar no que faz. Porque assim, dá um resultado, os caras falam assim, eu preciso conferir porque eu acho que vendeu muito bem esse mês. Porra, vendeu muito bem porque você fez um puta trabalho. Você fez um baita trabalho. A preocupação é contar no vermelho, a preocupação é contar no vermelho. Exato, cara, exato. Quantos que não estão aqui falam assim, nossa, esse mês tá bem complicado, eu tô com um monte de dor de cabeça porque eu não tô dando conta, eu tive que abrir um terceiro turno. Puta problema bom, que seja isso todo dia. Agora, lá em cima, a Annelise falou uma coisa que é verdade. Tomar cuidado pro atendimento, não matar a visita médica. Porque, às vezes, eu tive já a situação, uma farmácia com 5 propagandistas, o quinto, que tinha sido o último a ser contratado, estava sendo questionado em relação ao resultado. Pergunta que eu fiz para ela. Não está entrando receita, não está gerando demanda ou não está convertendo em vendas? São situações completamente diferentes. Quando você pegava a curva do que entrou, do dia que a propagandista entrou até os 5 meses, que foi quando eu estava fazendo o trabalho, era uma curva gigantesca. Aumento em caixa, 0. Mas não era a propagandista que não estava trazendo, eram as meninas que não estavam convertendo por erro no canal de atendimento, por falha na estrutura do canal de atendimento. Façam a seguinte analogia. Por que o cliente não está comprando? E daí eu uso sempre o exemplo que aconteceu comigo antes da palestra que eu fiz lá na Digital Mind lá. Fui pedir pizza no iFood, a primeira pizzaria que apareceu, que é a que eu gosto de comprar, demorava 1h30 a 1h40. Eu comprei na outra que demorava 30 minutos sem saber quem era. Canal de atendimento é diferencial, hoje é proposta de valor para compra de produto. Vocês precisam investir e estruturar nisso.
O maior dor de cabeça de vocês hoje não é Covid, chama-se WhatsApp. A gente passou um puta de um perrengue o ano passado, que caiu isso daí. Até hoje tem pergunta no grupo o que estão fazendo. E a gente não tem nenhum tipo de alternativa para isso. Se cair de novo, vai ser muito mais doído do que o Covid do ponto de vista de negócio. Pelo amor de Deus, não estou fazendo comparação com a situação sanitária. Olha lá. Jussara provocando de novo. Camila, adorei muito o que você falou, me preocupo muito com isso, atendimento. É bem isso, se não mata. Você vai lá, faz um puta trabalho, cai a receita e você não aproveita. Gente, Netão, se você quiser colocar mais alguma coisa, teve algum outro ponto que você queria falar ou alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem 5 minutos? 4 minutos, alguma coisinha? Cara, eu acho assim, acho que você colocou de forma brilhante todos os aspectos que a gente precisava. Por quê? Porque aqui é um desafio para as pessoas serem melhores do que elas mesmas, 1% pelo menos a cada mês. 1% melhor, né? Foi o que você falou. A gente tem que se preocupar quando a gente está no vermelho. Quando está no verde, a gente tem que comemorar e acelerar mais ainda. E nesse momento, a gente está vivendo uma época muito boa, uma época de reflexão. Que é assim, eu estou vendendo bem pra caramba, mas como eu vou me manter nisso, né? Então, é esse o desafio, é a provocação de você conseguir reinventar o seu negócio todos os dias. E foi o que você falou, a visitação médica, talvez ela não seja o sucesso do seu negócio, mas ela vai potencializar o seu negócio para alcançar o sucesso dele. E isso é perfeito, foi brilhante como você colocou. Do meu ponto de vista, Wagner, é só que a gente incentive principalmente os nossos concorrentes a fazer a visita médica. Por quê? Se ele começar a visitar, ele vai começar a gerar mais valor e ele vai ter percepção de valor no negócio dele. Eu vou virar para você o slide do primeiro slide do treinamento de visita, tá? Mas você pode continuar falando, só para o pessoal visualizar. Porque assim, quando você pega e você vai lá e você incentiva o seu concorrente a visitar, o mercado inteiro cresce para cima na valorização. Ele não vai mais jogar o preço lá embaixo, porque ele tem que atingir o markup dele. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que pagar as contas dele. E para pagar as contas dele, ele vai ter que gerar mais faturamento e mais lucratividade. Se ele visitar, a concorrência desleal começa a parar de acontecer na cidade. Ó, isso, frase. Wagner. Ó a frase, Netão. Faça visita ao seguinte, prescritor, ainda que sejam para as receitas caírem no seu concorrente. O dia que eu escrevi uma matéria, foi para Panfarmag, acho que de Minas, com esse título, me chamavam de louco. Mas, gente, ponto 1, seu concorrente... Repete a frase. Repete a frase. Faça visita ao prescritor, ainda que sejam para as receitas caírem no seu concorrente. O mercado precisa estar forte. Entendam o seguinte, o concorrente de vocês são vocês mesmos. Todo mundo tem concorrente, todo mundo vai ter concorrente, são pouquíssimas empresas, e isso, se você pegar, puta, a gente poderia falar uma aula inteira de estratégia pensando em relação à mudança das forças de Porter, que foi regra dentro de Universidade de Comunicação e Vendas e Administração, Michael Porter, e hoje ela é completamente ultrapassada, porque ela falava sobre o domínio da cadeia, e hoje, na verdade, a associação de um mercado você consegue buscar. Então, se você pegar desde a Amazon, o iFood vende, é o maior vendedor de refeição e não tem nenhum restaurante. Então, o táxi, daí tem todas aquelas, né? O táxi, que o Uber não tem nenhum carro. Então, você tem que buscar alternativas. Agora, olha para o seu negócio e o que você precisa melhorar. Se você não está tendo resultado, não é o seu concorrente. Não é o concorrente. O concorrente está fazendo o trabalho dele e está correndo atrás das coisas dele. Certo ou errado, ele está fazendo o trabalho dele. Wagner, 1 minuto e 40 para terminar. Eu queria agradecer de coração. Você sabe que você é um cara que eu amo de paixão, um irmão, que eu tenho o prazer de ter na minha vida como amigo, não só corporativo, mas fora dela também. Muitas vezes eu já te liguei para a gente bater papo sobre a vida, né? Então eu queria agradecer de coração. Eu sei que seu tempo é corrido e eu sei que agora você está super dedicado aí aos estudos, a ser pai, e você tirar esse tempo aí para falar comigo foi maravilhoso. Quero agradecer. Imagina, quando você convida, eu venho, né? Você nunca me convida. Nossa, que vergonha você falar isso. Eu vou mostrar para todo mundo do WhatsApp, tá? E aí, eu queria agradecer também todo mundo que tá com a gente aqui, porque a gente sabe que hoje tá concorrido esse negócio de internet, é live pra caramba. Então, todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui também, tem pessoas que eu amo aí, ó. Nossa, muitos amigos mesmo assistindo a gente hoje. Então, obrigado, gente. Vocês são muito importantes na minha vida, na vida do Wagner e na vida de muitas pessoas, Jussara, aí vai...
muito obrigado, todo mundo de coração. Vagnão, agora é com você. Pessoal, obrigado aí. Desculpem todo mundo, que eu vi que tem um monte de mensagem que a gente acabou não interagindo. Eu falo pra caramba, o Neto fala mais que eu. Mas obrigado mesmo aí. Espero que vocês também estejam conseguindo aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, que estejam todos bem, na família. Foco em atender bem, resultado é consequência. Fabião estava por aí, abraço. Tempo que eu não vejo o Fabião também, a Ju, por mais que ela fica me cutucando. Vini tá por aí, tem uma galera. Grande abraço e uma próxima oportunidade a gente volta a falar e vão sugerindo pro Neto alguns temas, a gente vai inventando. A Jussara manda Pessoal, faz ele aceitar uns mais TED vezes, para mim. por favor. E a gente volta a conversar. Mais vezes, por favor. A Jussara, toma vergonha. Tchau, pessoal, Beijo, até irmão, mais. Obrigado. Abraço.